Essa confusão que agora grãos e sementes também dão origem a algumas farinhas. E hoje a gente vai entender de uma vez por todas quando recorrer a cada uma delas. Claro que para isso a gente convidou ela, top, nutricionista esportiva e presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, mais uma vez, Andréa Zaccarò. Bem-vinda! Bom dia! Bom dia! Prazer tê-la aqui. Prazer é meu. E essa pauta é a sua cara. É delícia, Eu imagino que o universo de tudo isso que nós vamos mostrar é algo tão... que faz parte das suas informações. Hoje em dia no consultório você recebe assim, eu posso usar farinha 1, 2, 3, 4? Eu falo, calma. Cada uma tem uma finalidade, cada uma tem um poder nutricional importante, né? Um valor, seja um teor maior de carboidrato, seja um teor maior de proteína, seja para diminuir colesterol, cada uma tem uma função diferente. Então, na hora de substituir, as pessoas falam assim, não quero usar farinha de trigo, quero substituir por qualquer outra farinha. Não é qualquer outra. Não é qualquer outra. Cada uma tem uma função. E hoje a gente vai descobrir, vocês vão aprender a usar direitinho, inclusive fazer em casa. A gente vai fazer ao vivo uma farinha de linhaça daqui a pouquinho. Vamos começar por qual? Qual que você quer escolher pra gente abrir? Olha, eu acho que é interessante a gente começar falando pelaquela que substitui talvez uma quantidade maior, que tenha uma quantidade maior de fibras. Certo. Então, quando você procura todas as farinhas e você precisa de um teor aumentado de fibra, a gente vai falar da chia. Então, a chia, cerca de 90, mais de 90, quase 98% do conteúdo dela é fibra. Então, por isso que a chia é tão utilizada para saciedade, para redução de colesterol, para redução de triglicérides, redução de açúcar mesmo, né, de ingestão. Então, qual que é a finalidade? Quando você adiciona esse tipo de farinha, seja num suco, seja numa tapioca, seja numa massa, seja em cima da comida, de qualquer maneira, aquele conteúdo que você está fazendo lá, as refeições e ingerindo, ele vai ter uma redução de absorção. Então, quanto maior o teor de fibra na alimentação, menor vai ser a absorção daquilo que eu estou ingerindo. E aí, também causa mais saciedade, porque estende o tempo de esvaziamento gástrico. Então, no momento que eu consumo aquele alimento riquíssimo em fibra, demoro mais para digerir, e aí eu fico mais saciado. Por mais tempo. Exato, e por isso que é bem utilizada em condições de emagrecimento. Então, você tá sentindo que a sua tapioca, ela tá indo muito rápido, você fala, gente, eu fiz uma tapioca e passa meia hora, eu tô morrendo de fome. Coloca um pouco de chia. E eu não sabia que a gente podia transformar a chia na farinha de chia. Exatamente. Então, na hora de triturar, a gente vai mostrar da linhaça, os processos para triturar as sementes é muito semelhante, né? São muito semelhantes. Então, na verdade, colocou no liquidificador, você consegue fazer a farinha. E você encontra também pronta para comprar em zona cerealista, em outros lugares você consegue por um preço até legal. Por um preço legal. Mais legal. Agora, se você quiser, o que eu acho interessante, desculpa te interromper, não, que a gente tem a semente e a farinha. E aí, quanto mais fresco, melhor. Quando eu trituro, eu vou perdendo um pouco dessas propriedades nutricionais, principalmente para as demais, né? Quando tem mais substâncias antioxidantes e tudo, eu vou perdendo com o tempo um pouco da propriedade. A fibra eu não perco. A fibra eu posso consumir velha, não posso, mas você não vai perder a fibra. A fibra está lá. Então, o fato de você ter a semente e triturar por semana, quanto você vai usando, você vai triturando e fazendo, deixa mais gostosinho, deixa mais fresco, mantém propriedades nutricionais, né? Legal, hein? Então, eu acho e é muito simples, por isso que a gente vai ensinar. Só que eu me lembrei daquela propriedade da chia que a gente tem quando usa o grão, que é daquela gelatina, aquela forma. Isso se deixar de molho. Se deixar de molho. Você consegue uma capacidade maior de gelatina, né? E isso dá uma textura diferente nas preparações que você for fazer. Então, quero fazer alguma coisa que tem uma textura parecida com geleia, eu coloco a chia de molho e faço ela ficar mais gelatinosa. Se você fizer isso com a farinha, ela vai ficar uma gelatina um pouco diferente. O grãozinho fica mais bonitinho. Então eu acho legal no final, assim, aproveitamento completo da chia. Então, o investimento na chia vale a pena. Esse para o teor de fibra. Fantástico, o teor de fibra. Vamos falar um pouco do teor de proteína. Proteína, o que tem mais proteína? Então, quando eu quero um teor aumentado de proteína na minha refeição, eu vou no amaranto. O amaranto, ele é caro. Ele é um pouquinho mais caro. Então, as pessoas que excluem carnes e alimentos de origem animal que tem um teor aumentado de proteína, tem que ir para a proteína vegetal. Da proteína vegetal, a gente usa soja, que tem um monte aí, tanto em farinha, em grão ou em outras coisas, em flocos e tudo. E o amaranto é muito interessante.
interessante. Então, fazer a utilização de um pouquinho de amaranto nas preparações, principalmente dos vegetarianos, aumenta o teor de proteína. Olha que legal, mas eu nunca tinha visto o grãozinho. A gente usa mais ele em farelinho, né? Ainda assim, a quantidade de proteína não é extremamente elevada. Tá. Então, em 100 gramas de pó ou de grãozinho, eu tenho 15 de proteína. E assim, ninguém vai comer 100 gramas. Bastante, então, né? como ele é caro, é melhor substituir por outras coisas, utilizar outras fontes proteicas, como proteína da soja ou alguma outra coisa, e deixar o amaranto justamente para você jogar em cima de uma fruta, fazer em alguma preparação que você veja a necessidade de introduzir esse tipo de grão para um teor aumentado de proteína. Se a gente bater esse grão, ele vira uma farinha e o floquinho esse aí também. Tem um floquinho, exatamente. É assim, a gente usa ele como floco mesmo, para as receitas. Os floquinhos ficam melhores nas frutas, então eu acho melhor comprar o floco e triturar o floco caso você queira uma farinha. Se a gente quiser preparar esse amaranto, assim como a quinoa, que é até um pouco mais comum e o grão é parecido, dá? Dá. Ele hidrata também? Hidrata, mas hidrata pouco. A quinoa hidrata mais, legal. Ela é mais gostosa, dá pra usar pra fazer risoto, dá pra usar pra fazer um monte de coisa legal. E é gostoso. Saladinhas e tudo, o amaranto nem tanto. Quer falar dela? A gente tem a quinoa aqui? Temos a quinoa. Cadê? A gente vai falar primeiro, na verdade, eu acho interessante a gente falar primeiro da aveia e do arroz. Para depois comparar. Exato. Combinado. Então, a quinoa também é uma fonte proteica, mas a gente falando da aveia, quando eu peço amaranto, eu quero um pouquinho mais de proteína. Quando eu venho para a aveia, eu tenho um teor aumentado de proteína também em relação ao arroz, por exemplo. Né? Então, da aveia, eu triturando a aveia, eu consigo fazer a farinha. Né? E é uma farinha melhor para ser utilizada para bolos, para substituição da farinha de trigo propriamente dita. Ela tem um pouquinho mais de amido, então ela dá liga. Ela consegue uma liga melhor. Então, na hora de bater um bolo, eu coloquei a aveia, eu consigo fazer a aglutinação melhor da massa e consigo fazer uma massa mais macia, mais gostosa. E com mais proteína também. Com mais proteína. Então, eu consigo, num teor de aveia, um teor melhor de proteína em relação ao arroz. E eu consigo também o carboidrato. Então, quando a gente pensa em carboidrato, como a gente falou, né, as outras fibras elas não dão uma quantidade tão boa de carboidrato como a aveia vai me dar. E o carboidrato é importantíssimo. Então, eu tenho muito receio das pessoas cortarem carboidrato na dieta, porque não é para cortar carboidrato. Você quer substituir, você quer tirar o trigo, você quer tirar qualquer outra, reduzir a quantidade de carboidrato pode ser eficiente em alguns casos onde as pessoas têm realmente um metabolismo do carboidrato meio alterado, pessoas que têm intolerância ao glúten vão ter que fazer a substituição por outros alimentos, e a aveia, ela tem glúten, ela pode ter... Ela é contaminada, né, no Brasil. Então, na verdade, para a substituição desse, que seria a porção de carboidrato do dia, que é super interessante, eu posso utilizar a farinha de arroz. Aí, para quem não quer um teor de glúten na sua preparação, vai utilizar no lugar do trigo a farinha de arroz. E eu acho que está na nossa culinária, que eu vou deixar vocês com água na boca. Posso, diretora? Já que a gente vai falar da farinha de arroz, eu dei uma bisoiadinha assim, ó. E eu acho que está na nossa receita de hoje, uma quantidade super legal. E nhoque. Gente, vocês não sabem o que tá fantástica essa receita. Esse molho com espinafre é demais. Parece um molho branco tradicional cheio de gordura? É mentirinha, mas o sabor é maravilhoso. Daqui a pouquinho, e ela, eu vi que tá na receita e como você falou, substitui muito bem tua farinha de trigo. Exatamente. A textura do arroz é 1000 vezes melhor nessas preparações de bolo e qualquer coisa que vá usar para empanar um alimento qualquer. Então, a gente pode fazer a farinha de arroz branco ou a farinha de arroz integral. Certo. Na farinha de arroz integral, eu mantenho uma quantidade maior de micronutrientes. Então, mantenho um pouquinho mais dos minerais e tudo presente no arroz. O polido acaba tendo uma redução um pouquinho maior. É óbvio que o integral tem um pouquinho mais de fibra, mas já falei, né? Se for para usar fibra, a gente vai usar a chia e outros tipos aí de farinhas. Pode misturar. Pode. Eu só acho que a gente tem que não fazer o mix de fibras e usar aquele mix. Todos de fibras. Já que você faz o bolo de fubá com mais fubá, você faz uma outra preparação mais fibrosa, usa para suas receitas farinhas diferentes. Boa. Isso que é interessante, não fazer um mix de farinha e usar tudo numa farinha só. E que bom que a gente tem toda essa variedade. E daqui a pouquinho, perguntinhas do público, minha diretora já disse, está bombando. Pergunta pra caramba, já vai entrar valor nutricional de algumas delas, que a gente sabe que vocês gostam, até como conhecimento. Vai lá, @VocêBonitaTV, daqui a pouquinho. Quer falar da quinoa? Vamos falar da quinoa, mas eu tenho uma perguntinha pra te fazer no lance da aveia, já que a gente tá falando desse grupo. Ok. Né? E da substituição, já que elas têm um pouquinho mais de carboidrato. Já ouvi a respeito
respeito da aveia, que nas apresentações, ou em farinha ou em flocos, elas têm alguma coisa diferente. Tem. Quando a gente modifica essa aveia quando bate? Na verdade, quando você tritura a aveia, em peso, ela é muito semelhante. O que você diminui um pouquinho é o teor de fibra que você tem. Tá. Então, quando você faz a farinha e tritura, né, essa aveia, eu diminuo possivelmente um pouquinho da fibra insolúvel. Entendi. Né? A fibra insolúvel é aquela que a gente acaba levando embora grande parte das toxinas e tudo. E aí, triturando um pouco, eu posso melhorar um pouco mais a absorção de tudo aquilo que tem dentro do alimento. Então, triturar, talvez... o que tem de diferente mesmo, apesar de a diferença ser mínima disso que eu te falei, tá? Então, a aveia por si só, triturada, floco ou farinha, ela é muito semelhante nutricionalmente. O que muda é o farelo. Ah, é o farelo. Exato. Então, o farelo é a casca da aveia. Então, a gente tem o grãozinho da aveia e dentro, né, é a partezinha que vira o floco. Então, eles passam no processo industrial e prensam e vira essa prensadinha. Quando eu tenho flocos finos, é um pouquinho triturado mais, e aí a farinha é o que sobrou tudo triturado. Tá. Então, esse é o que eu consigo fazer. O farelo, que é a casca da aveia, a casca é riquíssima em fibra insolúvel. Deixa eu te explicar um pouquinho só da diferença da solúvel e da insolúvel. A insolúvel é como se fosse folha de alface. Tá. Né? Então, é aquela fibra mesmo, que a gente não digere nem um pouco, ela não vai ficar mais úmida, ela só vai aumentar o bolo fecal. Tá. Então, na hora do funcionamento intestinal, eu preciso dos dois tipos de fibra. Eu vou ter a insolúvel, que aumenta o volume. A solúvel é uma fibra que também, parcialmente, eu posso absorver uma partezinha, mas normalmente ela vai ser mais úmida. Tá. E aí, dessa maneira, ela faz com que as fezes fiquem mais umedecidas, volumosas e mais umedecidas. Então, desta maneira, facilita a evacuação. Entendi. Então, quem tem fezes ressecadas e consome excesso de fibra insolúvel, não está melhorando o quadro. Tá. Né? Então, se você tem dificuldade de evacuar, você tem que consumir fibras solúveis que seria melhorar. O farelo. Que seria... O farelo tem uma quantidade boa de fibra solúvel também. E a chia, que a chia muito mais. Olha que é isso legal, que eu ia falar. Gente. Então, de quantidade de fibra solúvel, a chia tem 1/3. Então, se eu tenho 98% da chia de fibras, consumir uma colher de chia vai fazer com que essa fibra já umedecida, se eu fiz ela hidratada antes, ou não, ela vai se hidratar dentro de você. Que máximo. Basta consumir líquidos. É, maravilhoso. Não, e o que é legal, gente, é que assim, não precisa ter todas, mas entendendo o conceito de cada uma, você consegue saber exatamente qual que você tem que comprar. Exato. Né? Aí com a vontade de fazer X receita. A Andréa já está explicando pra gente qual que é mais legal para cada uma dessas receitas. Então, pensando um pouco nessas substituições é que é interessante. Então, assim, eu preciso de um pouquinho mais de proteína. Eu vou pensar, como a gente já falou, no amaranto. Em segundo lugar, eu posso pensar na aveia e na quinoa. Certo. Em fibras, na chia. Em fibras, na chia. Substituindo a de trigo, as de arroz. Principalmente a de aveia também. A de aveia é ótima fonte também de carboidrato. E, pensando nesse trio agora, né, caindo para a quinoa. Segura então com a pergunta do público. Segura a quinoa. Quinoa é bom, né? Ai, que delícia, sou apaixonada. Vamos colocar na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Começando aí, abrindo o nosso plantão de dúvidas a respeito das farinhas funcionais. Pri, um beijo! Qual o tempo de validade e como armazenar os grãos e as farinhas da maneira correta? Como a gente vai armazenar esses grãos e essas farinhas para dar tudo certo? Tá. No momento que você faz o preparo dessas farinhas, colocar em vidros, né, e armazenar em geladeira é uma forma interessante de você guardar. Na geladeira? Legal. Alguns deles, se forem farinhas que fiquem mais úmidas, né, não tem necessidade de colocar, não deveriam ser colocados na geladeira. Tá. Ou aquelas que não têm necessidade, na minha opinião, aveia e arroz. Tá. São farinhas que não têm necessidade de serem armazenadas na geladeira. Caso você vá armazenar só por uma semana, você pode deixar fora da geladeira tranquilamente. A menos que você more em alguma cidade que seja muito úmida. Tá. E aí tomar cuidado, se for utilizar, secar um pouquinho, não vai ser O ideal são aqueles vidros que fecha bem, Tem que ser vidro hermético, aquele que fecha bem. E grão também. O grão também. Mas fora da geladeira o grão. Fora.
deixa os grãos fora da geladeira, fez a farinhazinha, guarda ela dentro da geladeira e principalmente se for vidro escuro, quando a gente pensa em semente de linhaça, que a gente vai falar depois, mas algumas propriedades nutricionais que são mais antioxidantes, elas podem se perder em contato com a luz. Então, vidros mais escuros também podem ser utilizados. Bota uma etiquetinha nele, faz um padrão de vidrinho escuro. Coloca a data. Exato. E aí, gente, e aí quando, delas, né? Quanto tempo dá para ser guardado? Teoricamente, você poderia guardar farinhas por até 6 meses. Eu, sinceramente, acho que no passar do tempo, as que são mais oleosas, no caso, a farinha de amêndoa e a de linhaça são as mais oleosinhas. Essas daí, realmente, você consegue sentir um gosto de ranço, né? A gordura fica oxidada. Tá. Então, eu prefiro que você pense em guardar essas farinhas por 15 dias. Tá. E aí, gente, o que eu acho que é uma facilidade, muita gente escreve pra gente falando, Carol, moro fora de São Paulo e não encontro aqui. Então, vou dar uma dica. Não falando de um lugar específico, tá? Mas a Zona Cerealista tem várias lojas. E todas elas hoje estão entregando pela internet. Você compra pela internet, elas entregam. Então, isso vale a dica para quem não está em São Paulo e tem um pouquinho mais de dificuldade de encontrar. E pesquisem. Pesquisem porque tem preços muito variados de loja para loja. Tem loja de produtos naturais que é extremamente cara. É verdade. E tem lojas que você encontra essas farinhas muito baratas. Pensa sempre na qualidade. Né? Então, eu acho importante você verificar se o local onde está comprando cumpre as normas de higiene, né? Higiênico-sanitárias para manipulação, armazenamento de todo o produto, para a gente não ter risco em relação ao consumo dessas farinhas. Vamos colocar aqui na tela, a diretora vai colocar o nosso valor nutricional da aveia, que é uma que muita gente pergunta muito. Então, como você tinha contado, né? A farinha de aveia, então, eu tenho em 100 gramas de farinha de aveia, aqui é calorias, acabou tendo tudo miligramas, mas não é. Então, aqui calorias, carboidratos em gramas, 54 gramas, proteína 15 gramas, gordura 8 gramas e fibra 10. Pensando na quantidade de carboidrato, a gente tem 54 gramas de carboidrato equivale a 1,5 pão. Então, para substituir um pão francês, eu teria que usar menos de 100 gramas. Eu poderia usar 70, 80 gramas da farinha de aveia para fazer alguma coisa em substituição. Veja como rende bastante. Então, na hora de fazer qualquer coisa com a farinha de aveia, as preparações são semelhantes, eu posso deixar ela um pouco mais fofinha. Muito cuidado quando faz as preparações em casa, porque no momento que você faz a receita, quando você faz pão caseiro, o pão fica mais pesado. Você acha que está comendo uma unidade, mas você está comendo 1,5, 2, aí em quantidade. Tem que ver a grama, né? Tem que colocar na balancinha. Sem necessidade da gente fazer a comparação na tela, a gente tem aveia 54 gramas, como estava escrito lá, de carboidrato. O arroz, ele tem 80 gramas. Então, o arroz ele tem menor teor de proteína, menor teor de gordura e maior teor de carboidrato. Então, a aveia é um alimento mais completo dos nutrientes. O arroz é um alimento mais carboidrato, que é como se fosse a farinha de trigo. Perfeito. Por isso, para quem quer substituir exatamente, não quer o glúten, essa é uma indicação. A farinha de arroz é a mais indicada. Agora a gente vai fazer uma comparaçãozinha, porque essa é uma farinha que inclusive a gente vai fazer ao vivo, que é a farinha de linhaça. Vamos colocar na tela. Vamos comparar um pouquinho para a gente entender as propriedades e quando a gente usa. A gente já falou da aveia. Vamos ver da linhaça. Olha lá. A gente tem... vamos comparar amêndoa e linhaça, que são de outro grupo, né? Exato. Quando a gente pensa na quantidade que eu vou usar de castanhas, de modo geral, que são as oleaginosas, elas são caras. Né? Então, eu não acho que esse tipo de alimento é um alimento que dá para entrar na mesa de todo mundo como se fosse a substituição da farinha da vida. Não é. Difícil. A propriedade principal da amêndoa e de todas as castanhas é fornecer micronutrientes importantes e um pouco de gordura. Então, dos micronutrientes, a gente tem o zinco, o manganês, magnésio, cálcio, selênio, que não está aqui, o zinco, entre outros, que são extremamente antioxidantes e precisam para o equilíbrio do corpo. Em comparação, a semente de linhaça, ela é muito rica, que todo mundo sabe, em ômega 6, mas ela também tem micronutrientes importantes. Então, ela tem um pouco de cálcio, tudo isso em 100 gramas, tá? Quando a gente comparando uma a outra, porque a de linhaça é um pouco mais barata, né? A de linhaça é um pouco mais barata. A gente tem magnésio numa quantidade maior em relação à amêndoa,
Fósforo, eu tenho uma quantidade maior. E o potássio é o que de todas as sementinhas, castanhas e tudo, a semente de linhaça tem bastante. Tá. Então é legal. A gente precisa de potássio e de sódio todos os dias. E as pessoas equilibrar. falam, eu preciso baixar o consumo de sódio? Precisa, mas precisa aumentar o consumo de potássio também, que também tem nas frutas, né? Então não é para olhar só para as sementes e falar, aonde está o potássio? O potássio está num monte de coisa, mas também tem. Só que nenhuma delas tem carboidrato, certo? Tem um pouquinho só de carboidrato, mas quase nada. E proteína? O carboidrato da linhaça é principalmente fibra, porque fibra é carboidrato. Tá. Né? Então, a fibra é a parte do carboidrato não digerível. Né? Então, a semente de linhaça tem o carboidrato e a amêndoa, não. Né? A amêndoa é mais gordurinha mesmo. É mais gordura. Vamos fazer, então, ao vivo a nossa linhaça? Vamos. E daqui a pouquinho eu vou colocar mais uma perguntinha do público e você vai fazer isso em casa. Então, você comprou lá o saquinho. Ok. Olha, a dica quando a gente vai fazer qualquer farinha é você verificar se o seu grão não está úmido. Então, a maioria das receitas pede que a gente coloque numa frigideira, resseque um pouco isso daqui, tire o excesso de umidade, só um pouquinho, no fogo. Ah, no fogo na frigideira mesmo. Ah, tá, não precisa ser no Exato. fogo. Tá. Aqueça na frigideira e aí você vai colocar no liquidificador. O liquidificador também tem que ser bom, tá, gente? Triturar coisas no liquidificador, você vai destruir seu liquidificador se ele for um liquidificador comum. Tá. Então tem que ser aquele para triturar coisas mesmo, né, que seja um pouco mais forte. E aí vai dar potência do liquidificador o tempo que você vai levar para triturar. Vamos ver aqui quanto tempo a gente vai levar. Sobe o som. Ah, virou já a nossa farinha, que bonito. É, a gente pra fazer ela ficar bem perfeita, se você quiser ela bem fina, você passa numa peneira grossa, volta de novo, peneira mais um pouco, volta, vai batendo até ficar legal. Quer colocar aqui, ó? Quero. Pra gente ver a diferença. Ajudar? Como é que vai ficar? E aí, até pra... Eu vou fechar com uma perguntinha do público, mas até pra gente... dar uma dica, eu não sou chefe nem nada, mas eu gosto dos conselhos que eu aprendo com profissionais que vêm aqui no programa. E a Paulinha Martins é uma chefe, ela lá do Viver Sem Trigo, ela faz um pão de frigideira que a gente já comentou várias vezes. E vocês sabem, gente, que tem mudado a vida do meu pai e da minha mãe, tava te contando. De manhã com pão, eles trocaram e tem dado muito certo. Não é sempre que tem a farinha de amêndoas, como você falou, que ela realmente é uma fortuna. O que eles estão fazendo? Que é uma receita da Paulinha. 1 colher de sopa da farinha de aveia ou da farinha de amêndoa, quando você tiver de amêndoa, mais 1 colher de sopa da farinha de amaranto ou da farinha de chia. Um ovo, uma pitadinha de sal, bate, 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 leva pra frigideira. Meu pai falou pra mim, filha, mas por que eu fico tanto tempo agora sem comer que eu não tenho... Aí eu dei uma breve explicação das fibras, etc., mas com essa sua explicação completa... E, gente, de verdade, delícia. Eu acrescentaria a semente de linhaça triturada. Tá bom? Nessa receita ou em qualquer outra receita. Porque a gente tem uma quantidade muito elevada de ômega 3. Legal. Que é antioxidante, tem lignana, tem compostos fenólicos que auxiliam na redução de espécies reativas de oxigênio. Então tem a função antioxidante, que é extremamente importante. E quando a gente fala de semente de linhaça, a gente melhora a função intestinal quando a semente de linhaça está mais intacta. Quando e a gente melhora a quantidade de ômega 3 quando ela já está na condição de farinha. Porque aí fica mais próprio para você conseguir extrair a quantidade no processo digestório. Entendi. Exatamente. Gente, esse mundo é fantástico. Aliás, meninas, meu tempo acabou. A diretora falou que eu não posso fazer mais nenhuma pergunta. Mas eu sei que chegaram perguntas lá. As perguntas de vocês viram novas pautas. E a Andréa, sempre que pode, ela também responde ali. Eu acho que deu para ter uma ideia legal pra gente não gastar dinheiro à toa, mas para ter um bom investimento na nossa cozinha e na nossa saúde. Só posso agradecer Andréa Zácaro, nutricionista esportiva e presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Um telefone para vocês. 4438-8584. 4438-8584. Obrigada mais uma vez. Você, adorei. Linda. Que delícia. Semana. A gente pira, né?